Fala galera do canal Café com Jesus, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, um podcast toda semana para você, então já se inscreve no canal, estamos rumo aí à meta ousada que o Wesley lançou aqui no podcast de 3.000 inscritos até dezembro. Vamos juntos atrás dessa meta, então se inscreva, manda para alguém esse podcast que eu tenho certeza que vai ao encontro de algum coração aquilo que o Espírito Santo vai falar aqui. Antes de mais nada, você pode garantir essa camisa que eu estou usando aqui, que é a camisa do Café com Jesus, no site www.ojfclub.com, você garante a sua. E hoje eu tô aqui com um amigo, um irmão, que já esteve aqui no Café com Jesus, algumas lives, alguns vídeos aí, Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos. E aí, pastor, obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast novamente, né? Quantas vezes já apareceu aí? Já umas 3, 4 vezes, né? 3, 4 vezes, sim. Eu trouxe o Marcos aqui, para quem está nos assistindo, pra gente falar um pouquinho sobre propósito. Você é alguém que tá vivendo o propósito de Deus aqui em Chapecó, mas poucos sabem a distância que você tá de pessoas amadas da tua cidade, que querendo ou não tem coisas lá que você gosta, né? O Paysandu é uma delas. Então eu quero ver um pouquinho da tua história e daí a gente entrar nesse assunto do propósito. Então como é que começou aí a tua vida cristã, Marcos? Então, boa noite, galera, ou boa tarde, bom dia. Vai saber quando vão estar vendo, né? O horário que vocês vão estar vendo. A minha vida cristã, ela começou desde criança, sabe, praticamente. Eu fui criado na igreja. Os meus pais aceitaram Jesus quando foram me apresentar na igreja, né? E daí, desde então, a gente, né, entre altos e baixos, e Deus divino, a gente praticamente, eu vivi a vida toda praticamente na igreja, né? Só, tu falou agora, eles aceitaram Jesus no dia que foram te apresentar. Sim, eles foram me apresentar quando eu nasci, daí aceitaram Jesus. Olha só, que legal. E aí eu fiquei 18 anos, digamos assim, da minha vida na igreja, né? Passei, na época a gente ia na Assembleia de Deus, né? E lá na Assembleia é formado departamento, né? De criança, adolescente, e eu passei das crianças até os jovens. Eu passei por esses departamentos. Às vezes eu cantava nos senhores também, né? Mas daí não era a época, né? E daí foi praticamente isso. Desde criança, me via na igreja, dia de... Toda semana praticamente tinham 3 cultos, né? Era segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo era de noite. Segunda, quarta, sexta... 4? Caramba, de 7 dias na semana, 4 estavam na igreja. E daí, desde criança foi assim, né? Sim, porque quando eles foram te apresentar, eles já conheceram Jesus, então tu praticamente nasceu no berço cristão, né? E aí, como é que foi o teu início ali da adolescência, juventude na igreja? Como é que tu era com Jesus ali? Então... Porque hoje tu tá com quantos anos hoje? Eu tenho 23 hoje. 23. Show. Então, a minha vida cristã ali, podemos dizer que não foi as mil maravilhas, né? Nessa fase de transição de criança para adolescente, de adolescente para jovem, né? Eu realmente, quando eu era criança, eu ia na igreja porque eu gostava e tal. Tipo, eu sentia... Não é que eu não me sentia à vontade, mas eu gostava de estar ali, sabe? Tinha meus amigos e tudo mais. Mas a partir do momento que eu virei adolescente, que daí, tipo, as coisas mudam já ali, né? De criança para adolescente, conhece outras coisas. Aparece mais. Daí muda de escola, né? Porque muda a série, muda de escola e vai conhecendo pessoas novas, pessoas que não são do meio cristão. E daí, se a pessoa não é forte, ela acaba meio que se influenciando por aquilo, né? E eu, infelizmente, não fui forte o suficiente para manter ali a minha comunhão com Cristo, né? Sempre alta, ali, sempre constante. Eu lembro até hoje, quando eu fui mudar de escola, era um pouquinho mais longe de casa, e daí minha mãe, ela chegou pra mim e conversou comigo, dizendo que não era pra me deixar influenciar, tudo mais, né? E porque vinha a proposta de drogas, bebidas, essas coisas assim, que não era pra me aceitar, tudo mais. Eu, graças a Deus, e nisso eu vi ela, sabe? Eu nunca fui de usar droga, nunca fui de beber, e nunca fui de ficar em farra, sabe? Eu sempre fui muito quieto. Mas em relação a mentir, falar palavrão, falar besteira e tudo mais, eu me deixei ser influenciado por conta de amigos, né? Sim. Que eu conheci na escola. E daí, desde então, eu senti que a minha vida com Deus foi cada vez mais decaindo, né? Eu já não ia pra igreja porque eu gostava, já ia na igreja porque eu me sentia meio que uma obrigação, meio que ia pra agradar meus pais ou pra não levar xingão, né? E isso cada vez mais foi piorando, né? Até que chegou um tempo que
E tu vê que, pra ti, tu ter esse declínio aí com Deus foi muito por causa das influências dos teus amigos? Sim. Porque hoje você pular um pouco mais pra frente, pra hoje, Sim. tu é um líder de célula, hoje tu lidera alguns guris que tem essa idade que tu tinha lá atrás. E é importante, né, mano? Nós como líderes, nós temos essa influência na vida dos jovens, né? Não Exatamente. ao contrário, os amigos. Exatamente. E que nem tu disse, cara, é proposta de tudo que é lado, é gírias, palavras que saem que tu acaba também às vezes falando por estar ali no meio, né? Sim, exatamente. E isso te esfriou com Deus. A gente fala... Eu geralmente falo de piada célula que muitas das vezes a gente tá ali... quando a gente tá ali na roda de amigos, tudo mais, acaba falando coisas que não devia pra gente meio que se sentir parte, exatamente, né? E a gente acaba vendo que isso vai acabando que a nossa comunhão com Deus, por conta disso, às vezes vai esfriando, né? E é importante, por mais que você veja que você não tá fazendo parte, mas você tem que entender que a gente tá agradando a Deus mesmo não fazendo parte daquilo, sabe? Que apesar da gente não estar compartilhando as mesmas coisas que a gente está compartilhando ali naquele momento, mas a gente sabe que a nossa comunhão com Deus ele está intacta, porque a gente decidiu se guardar, né? E, infelizmente não foi isso que aconteceu comigo, né? Falando mais agora, como eu sou líder de célula, também fui discípulo, né? Sou discípulo ainda até hoje. E agora eu tive um líder, tenho um líder que me acompanha ali, tá constantemente, né, na célula aqui também, na equipe de 12 e tudo mais. Mas naquela época eu não tinha, né? A Assembleia de Deus, não vou falar mal, né? Sim. Nunca mais. Tipo, o coordenador do departamento não tem célula praticamente, né? A gente tinha ali uma consagração no sábado que a gente ia. Eu dificilmente ia. Consagração é tipo um culto? Tipo, vai, daí canta os hinos da harpa, que a Assembleia canta, daí faz uma oração. É como se fosse uma célula, só que, tipo, é igual um culto, sabe? Da Assembleia ali. E era no sábado de manhã. E daí, de manhã, sempre foi um negócio pra me acordar, né? E daí acabava que, na maioria das vezes, eu não ia. Eu ia quando meus pais eram líderes, né? E daí, tipo, tirando isso, essa parte de líderes daquela época ali, eu tinha só meu pai e minha mãe, sabe? E eu nunca fui de me abrir assim muito com meu pai, sabe? Mas com a minha mãe eu pegava, conversava com ela algumas coisas, alguns assuntos, né? E ela sempre me aconselhava, meu pai também me aconselhava bastante, me aconselha ainda até hoje, como eu moro com ele, né, e tudo mais. Mas eu acabei não ouvindo, né? O que eles falavam pra mim e acabei me deixando se influenciar. Por conta disso, a minha vida com Cristo esfriou bastante, sabe? Sim. Eu ia pra igreja, como eu falei, eu ia pra igreja meio que obrigado. Eu não via a hora de, sei lá, acabar o culto ali pra me sair e ir embora, ficar em casa, mexendo no celular, ver as coisas que eu gosto. Mas, tipo, quando alguém chegava pra mim e falava, vamos pra tal canto. E daí a vontade era de ir pra aquele local, né? Mas eu lembrava que tinha culto e se eu não fosse, ou levava xingão, ou, né? E daí eu acabava indo pra igreja por conta disso. Mas eu chegava lá, era como o pessoal fala, né? Entrar por aqui, sair por aqui, né? E pra te ver como porque tu era um adolescente, praticamente uma criança adolescente ali. Desde pequeno, desde as nossas primeira consciência que a gente tem das coisas certas e erradas, o inimigo tenta nos tirar do caminho, né, mano? Porque às vezes a gente pensa assim, não, só um adulto é atacado, só uma pessoa já de idade é atacada. Cara, um adolescente é atacado nesse sentido de, tipo, cara, amizades o que o inimigo faz com esse tipo de coisa? Eu me vi assim também. Faz a gente achar que aquelas amizades são tudo na nossa vida. Sim. E na verdade, eu não sei você, mas eu vou falar do meu ensino médio. Eu tenho contato com 1 ou 2 amigos meus que eu converso às vezes a cada 1 mês, 2 meses. Então, tipo, todas aquelas amizades que eu dava tanto valor, às vezes valorizava mais que a minha família. Sim. Não estão mais aí. Exatamente. Então, é o que o inimigo faz, é nos iludir. O inimigo, ele quer nos iludir, seja com amizade, seja com vício. Cabe a nós ter pessoas ao nosso lado para abrir nossos olhos, né? Sim. E nos mostrar o que realmente importa e o que realmente vai ficar para sempre na nossa vida. Exatamente. Em relação a esse que tu falou, essa época ela começou, que aqui é meio que separado, né? Na verdade eu nunca entendi como que é aqui. Mas tipo, lá tinha o ensino infantil, daí ensino fundamental e ensino médio. Basicamente é uma sim. coisa. No ensino fundamental eu não conheço, eu não tenho contato com mais ninguém, né? A maioria das pessoas ali que meio que me influenciaram a fazer coisas erradas não tem mais contato com ninguém. No meu ensino médio eu converso ainda com 1 ou 2, né? Mas é bem raramente. Sempre fica 1 ou 2 contatos ali, mas é raro. É raro.
E às vezes muitos jovens, adolescentes, pessoas assim que estão nessa caminhada aí, no início da vida, vamos dizer assim, né? Se perdem por isso, por essas amizades. E passam-se os anos, a gente vê que quem realmente fica do nosso lado é quem tá com Deus. Hoje, por exemplo, fazendo um paralelo a isso, eu tenho uma amizade com o Melo, sempre falo, né? Que é meu amigo lá de Concórdia. A gente fala muito pouco, a gente se manda bastante rios. Mas, cara, esses dias a Thay fez uma brincadeira lá de eu ligar e dizer boa noite pros meus amigos. Eu liguei pra ele, parecia que a gente tinha se conversado, tipo, durante o dia, sabe? Ele entendeu e falou: o que tu quer? Então, tipo assim, uma amizade com Cristo, você pode ficar anos sem falar com a pessoa ali, mas ela sempre edifica a tua vida, sempre vai estar ali querendo teu bem, mas aquelas que o inimigo acaba colocando no nosso meio ali, nós temos que fazer a diferença. Sim. Não, eu digo assim, você não precisa se isolar dos teus amigos do mundo, porque senão como é que tu vai salvar eles? Verdade. Mas você tem que ser a diferença, tem que em algum momento mostrar que você é diferente. Você Sim. tem algo diferente com você. Exatamente. E daí, nisso, falar sobre fazer a diferença, eu cheguei a falar uma vez aqui, numa reunião que a gente teve, né? Que no meu ensino médio tinha um amigo meu, que ele é filho de pastor hoje. E na época também ele já era filho de pastor e tudo mais. E daí ele sempre me convidava pra ir numa rodinha de evangélica que ele fazia lá na escola, né? Ele pegava o violão, daí reunia com uma galera ali no pátio da escola e ficava tocando louvor e tudo mais. Né? E eu sempre dava desculpa pra não estar. Porque eu meio que... Não era uma vergonha, mas eu não gostava de falar, assim, de mostrar que eu era cristão, sabe? Sim. O inimigo atacava nessa área em mim. Eu também, eu era igual. Meio que sentir vergonha, sabe? Tipo, o que meus amigos vão pensar se eu estiver no meio daquele pessoal ali, né? E foi uma época da minha vida que eu perdi, sabe? Porque... Aquela época eu via que se eu tivesse feito a coisa certa, que era estar ali, eu poderia ter salvado meus amigos hoje, né? Hoje nenhum dos meus amigos é cristão, né? No caso dos meus amigos lá da época do ensino médio, nenhum deles é cristão ainda, né? E hoje eu me pegando assim pra refletir, sabe? Se eu fizesse aquilo, se eu falasse de Jesus naquela época, se eu tomasse ali a atitude de um verdadeiro cristão, hoje eles poderiam estar salvos, né? Então é um peso que eu carrego comigo, sabe? Isso. Eu 2 anos depois do meu ensino médio, eu perdi um amigo meu. E eu fiquei, nossa, mano, eu fiquei tão mal. Eu não conversava mais com ele um bom tempo, mas eu fiquei tão mal lembrando do meu tempo do ensino médio. Sim. Porque ele tirou a própria vida. Daí eu pensei, cara, e se eu tivesse apresentado Jesus, será que ele ia fazer isso? Né? Tantas vezes eu tive a oportunidade de convidar pra uma célula, em vez de convidar pra uma célula, eu falava outras coisas com ele, eu fazia outras coisas erradas, né? Enfim. Aí voltando pra tua história, bom que a gente entrou nesse negócio de amizade pro pessoal também entender, né, sobre isso. Voltando ali pra tua história, então tu foi bastante influenciado ali até chegar a um ponto que tu tava bem frio. Sim. Com Deus. Foi ali pelos meus 16, 17 anos, eu me via totalmente esfriado, sabe? Eu já tinha visto que eu já tava maior, quase chegando aos 18, daí o adolescente, o jovem acha que se manda, tudo, né? E daí eu já falava pra mãe que eu não ia pro culto, daí eu tomava xingão, mas eu ficava lá, ficava em casa, daí... Na época eu namorava uma abençoada lá, e daí eu ia pra casa dela, eu ficava em casa, então eu ficava na rua, né? E praticamente eu já tava meio que desviado, né? Como eu falava ali. E eu não tinha vontade nenhuma, sabe? De estar na igreja. Nenhuma vontade. Me chamavam pra ir. E eu falava que ia, dava uma desculpa ali, mas acabava que eu não ia. Porque eu não sentia vontade, eu não sentia ali a presença de Deus mais na minha vida. Eu não sentia mais a presença do Espírito Santo, né? E eu vivia dando desculpa pra não estar. Às vezes eu ia quando era no culto de segunda, que no culto de segunda eles iam pro tempo sede. E daí eu ia mais pra ficar ali na zoeira com o pessoal e tudo mais. Né? Mas quando era culto ali perto, na igreja que era perto de casa, não ia. Esquece. Esfriou mesmo. E aí quando que tu decidiu, porque como é que era o nome lá? Tu morava em? Eu morava em Belém. Belém mesmo, em Belém. Sim. Como é que tu decidiu vir pra Chapecó? Como é que tu veio parar aqui? Foi nesse tempo? Foi nessa época? Quando é que foi? Foi na época da pandemia. Na pandemia. A gente passou a pandemia de toda. E daí quando tava ali se encerrando ali, meio que a pandemia, o pessoal tava tomando vacina e tudo mais. E daí meu pai recebeu uma proposta de emprego aqui. Um amigo dele que trabalhava no frigorífico chamou ele pra vir pra cá. E falou, né, que tudo mais, a cidade era tranquila, de boa, diferente de Belém, que é uma loucura. E daí meu pai falou, vou pensar, né, vou conversar com a Luísa, ver como é que ela quer, se ela quer ir e tudo mais. Daí passou.
Daí, um tempo depois, o amigo dele voltou, ter contato com ele de novo. E daí perguntou se ele ia. Daí meu pai decidiu que vinha. Uhum. E daí, naquela época, eu não queria vir. E, a princípio, vinha só o meu pai, né? A gente ia ficar lá. Eu ia ficar lá com a mãe, com meus irmãos e tudo mais. Mas daí, a mãe começou a falar que era pra me vir. Tua mãe Sim, incentivou você. Ela começou a falar que era pra me vir, não, porque tu vai... Ela falava pro meu pai, né? Tu vai levar o Vinícius, porque o Vinícius tem que ir contigo e tudo mais, pra ver se ele toma um jeito. Porque tu tava ali, tu já tava bem E daí... fora. E tirando também que Belém é uma cidade muito perigosa, né? Sei. E morria jovem ali à torta direita. E daí minha mãe tinha bastante medo disso, né? Tinha vezes que ela nem deixava sair de casa por conta disso. E daí ela falava, tu vai levar Vinícius pra gente ver como que é lá, daí depois você manda buscar a gente e tudo mais. E nessa época foi uma época que eu tava meio que brigado com ela. E daí, sabe, tu não sente a presença de Deus. Tu não faz as coisas que Deus quer. Daí tu briga com a tua mãe, o que vai acontecer, né? Tu vai sentir aquele rancor ali, aquele ódio eterno, né? Por mais que seja mãe e tudo mais. E eu comecei a me sentir isso, sabe? Tipo, tinha vezes que eu nem pegava, não falava com ela. Chegava em casa, entrava, ia direto pro quarto, mexendo no celular. Então você tava lá na sala, ela tava na minha frente, mas eu fingia que ela não existia. Por conta disso, né? Caramba. E daí, quando foi no dia que a gente veio, ela levou a gente na rodoviária e tudo mais. Vieram de ônibus? Sim, a gente veio de ônibus. Quantas horas isso? 5 dias. Quantas horas eu pedi, né? 5 dias. 5 dias de ônibus. É isso, pai. E daí, sabe, na despedida ali, eu não esbocei nenhuma reação pra ela, sabe? Eu tava ali que eu não queria vir, que eu queria ficar lá e tal. Mas daí ela meio que me forçou a vir, né? E daí eu não esbocei nenhuma reação, sabe? Diferente quando eu fui me despedir do meu irmão, meu Deus, eu chorei. Mas quando foi minha mãe, ela veio me abraçar, eu peguei, dei um abraço, uma amena ali nela e vim embora pra cá, né? E durante o caminho, eu quase não pegava sinal na estrada, não pegava, na verdade, sinal na estrada. E daí eu não falava, tipo, não mantinha contato com ela, sabe? E daí quando a gente chegou aqui em Chapecó, ela pegava e ligava pra gente toda vez, né? Daí toda vez que ela ligava pra gente de noite ali, ela falava com o pai, daí eu pegava e me trancava no quarto. Eu não queria ter contato porque eu meio que tava me sentindo preso aqui, sabe? Eu não queria estar aqui. Mas até que um tempo depois... Isso era que ano? Isso foi em 2022. 2022. Aí a gente chegou aqui em novembro de 2021. E daí a gente passou o final do ano aqui e tudo mais. Mas daí, sabe, naquele jeitão ainda. Eu não saía pra rua porque eu não conhecia ninguém. Daí eu só ficava em casa. Sim. Né? Daí quando eu comecei a trabalhar, no Brasão. E mesmo assim eu não tinha amigo, né? Tudo mais, porque mercado é difícil, praticamente. E daí eu ficava em casa. Daí quando eu comecei a sair, foi na época que meu pai se afastou também da igreja, né? E daí eu descobri que a minha mãe também se afastou lá em Belém. E daí eu comecei a sair com meu pai. Aqui em Chapecó, né? A gente começou a ir. Foi daí quando eu conheci a bebida, né? Comecei a beber e tudo mais. Até ali tu não tinha... Nunca tinha tido contato. Na verdade, não é que eu não tinha tido contato. Nas festas da família eu já tinha tomado, só que eu não tomava cerveja, não tomava aquela ice que o pessoal fala. E daí minha mãe só me olhava assim. Minha mãe, tipo, ela é muito gente boa, mas quando ela tá brava, daí ela pegava, ela só me olhava assim. Daí eu olhava pra ela, pronto, ela vai me xingar. Mas daí, tipo, eu tomava porque eu queria fazer parte da vida. Minha família não é evangélica, minha família é por parte de mãe. E daí eu queria fazer parte deles, né? Ali, me sentir como se eu fosse um deles ali que faz as coisas e tudo mais. E daí foi nessa época que eu tive o primeiro contato com a bebida, né? Mas eu tomava só quando tinha festa na casa dos meus avós, né? Fora isso, eu não tomava assim e tal. Só que daí aqui em Chapecó com Aqui em Chapecó com meu pai, daí toda vez que a gente saía. E daí, ainda se fosse com meu pai, de boa, mas tipo, eu já vi que já tava partindo pro outro lado ali, porque eu saía pra jogar alguma coisa assim, eu já pegava e já comprava ali, né? Pra qualquer coisa tu já pegava. Já tava começando a tomar, né? E daí, quando a minha mãe ligou e tudo mais, que ela viu que eu tava bebendo, meu pai contou pra ela. Daí ela sentiu ali meio triste, né? Porque mãe é mãe, né? Sim. Tipo, independente de qualquer do que coisa. Tava fazendo. Ela vai se sentir triste e tudo mais. E daí, a minha irmã descobriu. Quando a minha irmã descobriu, daí ela pegou, me ligou. Daí ela, Vinícius, o que tu tá fazendo?
né? Por que tu tá bebendo, não sei o quê. A mãe pega aqui, ela fica triste quando ela sabe que tu tá bebendo, porque eu pegava e postava também. Daí a mãe Nem via. escondia mais. E daí a mãe ela falou, a mãe, toda vez que a mamãe tá assistindo aqui, ela pega, às vezes parece, só falta ela chorar, né? E daí, tipo, aquilo ali foi, aos poucos, já senti que era Deus já usando, sabe? A minha irmã. E já tava ali meio que, sabe, pesando uma coisa na minha consciência pra me mudar. Foi daí que eu comecei a meio que parar, sabe? Tipo, eu já tomava ali de vez em quando, tudo mais. Daí eu comecei a trabalhar na autoaviação. E quando eu comecei a trabalhar na autoaviação, daí eu conheci o Lucas, né? E conhecendo o Lucas ali e tal, a gente saía pra jogar vôlei. Mesmo assim, eu ainda pegava, ainda tomava ali umas garrafinhas ali. E daí ele pegou e me chamou pra vir na igreja, né? Um convite. Foi um convite, exatamente. A gente conversando lá, né, no dia a dia, ele falou, vai ter culto de jovens sábado, não quer ir lá na igreja? Daí eu peguei, olhei assim. Porque eu falei pro meu pai quando a gente chegou aqui. Meu pai ainda chegou a frequentar uma assembleia que tem lá na IFAP. E daí ele pegou e me chamou. Falou se eu não queria ir, daí eu falei que não vou. Eu não cheguei a falar pra ele, mas no meu, tipo, falei pra mim mesmo que eu nunca mais iria pisar numa igreja. Olha só. E daí, quando o Lucas me convidou, vamos lá na igreja, eu peguei o livro pra ele, assim, ó. Só que daí eu peguei, né? Daí eu peguei, aceitei, pra não fazer desfeito, né? E daí foi quando eu vim na rede a primeira vez. E essa história de tua primeira vinda é engraçada, né? Que o Lucas te deixou esperando. Ele, normal, é normal. É que ele falou assim, eu perguntei, como é que chega lá, né? Onde que é? Daí eu não sabia andar em Chapecó ainda, né? Daí ele falou, tu pega aqui, ele não falou nem pra pegar a lotação. Ele falou assim, tá vendo aqui essa rua que sai aqui do terminal? Tu pega e sobe ela direto. Nossa. Daí eu, tá bom, né? Daí eu peguei, cheguei lá no dia, né, no sábado. Daí eu peguei e vim andando direto. Daí eu peguei, Lucas, onde é que é e tal? Daí ele, vem reto, tu tá vendo o mercado laranjado? Daí eu peguei, olhei assim, não tô vendo nada, então continua andando. Daí eu vim andando, daí eu liguei de novo, Lucas, tô vendo o mercado laranjado. Que ele, pois é, me espera aí na frente. Eu peguei, esperei ele lá, né, fiquei lá. Daí eu olho no relógio, ele falou, começa às 7h30. Beleza. Eu cheguei ali no Royal, acho que era umas 6h40. Eu olho no relógio, 7 horas, cadê o Lucas? Né? Daí espero mais um pouco. É que o Lucas é bem normal acontecer isso. E daí eu olho mais um pouco, 7h10. Meu Deus, cadê o Lucas? Daí quando eu olho, já era quase 7h30. Daí eu nada do Lucas, daí eu peguei e liguei pra ele, Lucas, eu vou embora. Daí ele, não, pega, tu tá onde? Daí eu falei, tô no Royal. Então já desce, tu continua andando pra frente, logo tu vai ver a igreja. Cara, ele já tava na igreja, certeza. Não, daí que eu pego, que eu desço, tem a descida do Royal, que dá pra ver quem tá descendo lá de cima, né? Que eu olho na frente do Logosófico com o Lucas subindo. Daí eu peguei e vim descendo, né? Daí tinha um pessoal ali na frente. Na época ainda a igreja tinha as grades lá na frente, né? E aí eu peguei, entrei e daí eu vi, né? Só que, tipo, quando eu cheguei aqui na igreja, que eu olhei assim, eu meio que estranhei, sabe? Porque na Assembleia não era assim, do jeito que é o nosso culto hoje, né? Era mais quietão, mais paradão, sabe? E daí quando eu cheguei aqui, eu meio que estranhei. Daí o jovem, quando vê a primeira vez, que ele vê assim, ele já, né? Ele se sente meio que envergonhado e tudo mais. Daí eu que sou um cara tímido, tipo, por mais que eu converse com o pessoal e tudo mais, mas eu sou muito tímido pra fazer amizade. E daí eu peguei, fiquei ali. Daí o Lucas, vamos dançar. Eu não vou nem a pau. Não vou. Me deixam aqui, se tu quiser tu pode ir, mas eu vou ficar. Daí ele pegou e ficou lá comigo. Daí peguei e fui embora pra casa. Daí no outro dia, tipo, tem o primeiro encontro e tudo mais, mas tipo, tu nunca... Não vai ser de um dia pra noite que tu vai mudar. Daí continuei fazendo as minhas besteiras que eu fazia e tal. E daí ele continuou me convidando, né, pra vir. Até que eu comecei a vir, daí tive um verdadeiro encontro com Deus. Porque eu sempre falo que, por mais que eu tenha crescido na igreja ali e tudo mais, eu nunca tive um encontro verdadeiro, né? Eu fui ter um encontro verdadeiro genuinamente aqui em Chapecó, né? E hoje, por mais que eu tenha ficado com raiva da minha mãe, hoje em dia eu já sou, tipo, eu converso com ela normalmente, né? Eu pedi perdão pra ela já. E hoje eu sou de boa com ela, sabe? Sim, mas isso que tu falou é bem verdade. Não é porque, eu nasci na igreja que eu já conheço Jesus. Exatamente. Na verdade, muitos filhos de pastores, filhos de pessoas que vão na igreja e tal, muitas vezes tu vê se perdendo, porque os pais sim tiveram encontro com Cristo, mas
os filhos não tiveram a sua percepção e encontro genuíno com Jesus, né? Então é necessário cada um ter o seu encontro, né? Mas quando que foi a virada de chave para ti realmente se firmar de novo? Largar tudo isso, largar as mágoas do passado, seja com a tua mãe, com a própria igreja, e se firmar de verdade? Quando que foi essa virada de chave? Foi um culto? Foi um encontro com Deus? O que foi? Foi uma célula, na verdade. Uma célula, cara. Foi a célula lá na casa do Jeff que a gente fez. E eu me senti acolhido, sabe? Por conta da célula. Porque tinha ali a célula com o Jeff, sempre foi ele e o Lucas, né? Como ele falava. E daí quando eu cheguei, daí ele, tipo, me acolheu, sabe? E daí teve uma célula em que ele levou... Foi o Pedro Farias. Foi o Pedro ministrar. E o Pedro ministrou naquela célula... Sabe, foi tremendamente, sabe, o testemunho dele ali, que ele tinha na época. E daí tocou no meu coração, sabe. E naquele dia eu senti ali, tipo, o desejo de continuar vindo, sabe. Porque, tipo, eu vinha por causa do Lucas. O Lucas me chamou pra vir, daí eu vinha por causa dele. Daí eu vim aqui, achei legal, top, continuar vindo e tal. Mas aí eu ainda não tive, tipo, no encontro com Deus, sabe? Tipo, tava tendo aquela vontade de ir assim, porque eu tava indo por Deus. Era um rolê. Sim, era um rolê do sábado. Tipo, eu não tinha pra onde ir no sábado, daí eu ia pra igreja. Coisa que, infelizmente, hoje em dia acontece muito com o jovem. Né? E daí, quando teve aquela ministração ali que ele falou sobre Paulo, ele pregou sobre Paulo no encontro de Paulo, né, com Cristo ali, quando ele teve a virada de chave dele. E daí eu senti, sabe, o Espírito Santo tocando no meu coração de novo. De novo não, né? Tocando pela primeira vez no meu coração. E daí... Deus falou comigo, sabe? Tipo, volta, filho, eu tô te esperando, sabe? E a partir dali mudou por completo. Mudou. Daí eu já comecei a vir porque eu queria ter um encontro com Deus, já voltei, porque eu queria mudar. Porque, tipo, por mais que tu é do mundo ali, tu sai pra curtir com teus amigos, tu fica bebendo, tu faz as coisas que não agradam a Deus, tu vai sentir um vazio tremendamente. Nada que tu vá fazer no mundo vai cobrir o vazio que tu vai sentir pela falta de Cristo. É verdade. E era isso que eu sentia. Por mais que eu saísse com meu pai à noite pra jogar, tipo, a gente ia muito no strike, né, pra jogar sinuca e tudo mais. Por mais que eu saía com ele de noite, por mais que eu saísse com os amigos ali pra jogar vôlei, né? Na época que eu conheci o Lucas, a gente saía bastante pra jogar vôlei. Por mais que a gente saísse pra ir no shopping. Eu, na época que eu cheguei aqui em Chapecó, que eu não conhecia ninguém, eu ia no shopping, eu assistia uns 3 filmes no mesmo dia. Porque eu não tinha nada pra fazer, né? E era pra passar tempo, né? Pra ver se cobria ali o vazio que eu sentia, mas não mudava, sabe? E a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, buscando aprender cada vez mais de Deus, buscando ter um encontro com Deus, né? Eu senti que aquele vazio foi se preenchendo, sabe? Amém. E eu comecei a sentir que era Deus me chamando de volta, né? Porque por mais que eu ia pra igreja obrigado, mas eu sei que Deus me queria ali naquele local, né? E assim como eu me afastei, ele me queria de volta, né? Mas o que ele queria de volta é que viesse uma nova pessoa, né? Um novo Marcos, um novo Vinícius. E daí, quando eu comecei a frequentar a célula, vim na rede e comecei a vir no culto de domingo, eu senti que eu fui mudando, sabe? Eu já mudava completamente, tipo, o meu jeito de pensar, já mudei completamente o meu jeito de falar. Na época que eu conheci o Lucas ali, depois pergunta pra ele que ele vai confirmar. Eu falava muita besteira, falava muito palavrão. E daí, quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu comecei a querer mudar, né? Querer que o Espírito Santo começasse a me mudar, foi diminuindo, sabe? Tipo, eu ainda falava ali, mas, tipo, foi diminuindo, né? E hoje em dia, tipo, cara, dificilmente o Pedro foi no jogo domingo e ele viu como é que eu tava, né? Ali com o pessoal, os torcedores do Remo. Tipo, se fosse antigamente, Deus o livre, era xingamento atrás de xingamento. Mas hoje em dia, outra coisa também, depois eu falo. Mas hoje em dia, tipo, eu me maneiro muito, sabe? Porque eu sei que eu sou um líder de célula, eu sei que eu sou um líder de 12, eu sei que eu tenho discípulos ao meu lado. E se eu voltar a praticar coisas que eu praticava naquela época, que exemplo que eu vou estar dando? Né? É verdade. Né? E daí... eu sempre tento, sabe, eu não vou mentir, de vez em quando, às vezes ali que eu tô estressado ali com alguma coisa, ali alguém me tira do sério, eu solto né? Mas eu pego e falo assim, Jesus,
Me muda. perdoa, me muda. Faz como que nem ele fez com o profeta lá do Antigo Testamento, que ele tocou a brasa, né, na língua daquele profeta, para que aquele profeta mudasse o jeito dele, né, de falar ali, que ele voltasse a ter, que ele começasse a ter autoridade para falar de Deus para pessoas. Eu pego, eu oro, eu falo, Senhor, eu não quero fazer isso, sabe? Eu não me sinto bem fazendo isso. Só que nós, por sermos seres humanos, acaba acontecendo, né? Mas eu sempre pego, Senhor, me perdoa, me desculpa, me ajuda, faz com que eu não faça isso de novo, né? Porque a gente tá procurando melhorar sempre. A gente tá sempre procurando melhorar. E desde que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo, eu sei que eu mudei, assim, sabe? Daquela época ali pra cá, 1000%, Amém. sabe? E daí eu sempre falo, sabe? Que por mais que tu tenha aquele vazio ali, nada que tu fizer vai mudar se não for Jesus. Amém. Nada do que tu fizer ali, tu pode fazer o que for para tentar mudar. Não vai preencher o vazio. É Jesus que né? completa. Né? Exatamente. E tu falou... Ah, tá. Só pra não fugir do assunto. Tu falou que a partir do momento que tu teve um encontro com Deus genuíno, tu começou a vir na rede, culto, célula. É importante, né? Pro jovem, pra pessoa, enfim, se aprofundar, né, mano? Não só... Ah, eu só vou na célula, ou só vou aqui. Cara, quanto mais você ir nas coisas que a igreja fornece, melhor, né? Sim. E você era alguém... E ainda é, por enquanto, né? Você vai casar, acho que vai morar mais perto. Mas era e é alguém que sempre morou longe da igreja. Pra quem não conhece Chapecó, né? Sim. Tu mora praticamente Em outra cidade. em outra cidade. É a EFAP. E não é só na EFAP, é no final lá da EFAP. Eu já te levei pra casa um dia. Sim. Então tu poderia ter qualquer tipo de desculpa pra dizer, eu não vou, eu vou no sábado, mas não vou no domingo. Eu vou no sábado, mas eu não vou na célula, vou só no culto, enfim. Sim. Mas tu se aprofundou, né? Então é importante, né, mano? As pessoas, assim que tem um encontro com Jesus, ir de cabeça nisso, Sim. né? Uhum. Sem desculpa. Porque assim, eu sempre morei na IFAP, desde que eu cheguei. Né? E como tu falou, poderia ter todo tipo de desculpa, mas aquele desejo, aquela ansiedade que eu tinha de querer mudar, sabe? Porque eu não tava me sentindo bem, né? Eu não tinha força pra voltar pra igreja. Eu queria voltar, mas eu não tinha forças, né? E aquela vontade de querer mudar, de querer ter um encontro com Cristo verdadeiramente, fez com que qualquer obstáculo, né, fosse, sabe, não fosse nada, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tava sem passe pra vir. Eu vim andando da IFAP. Andando da IFAP. Sério, mas tu saiu que horas? Eu saí de lá, a célula no Jeff começava às 5h30. Por aí. Eu saí de lá da IFAP, era umas 2, quase 3 horas. 2h30, 3 horas, sabe? Céu. E vim andando. 2 horas andando. Vim andando. Tipo, não dura tanto tempo, só que eu caminhei devagar. Né? Sim, não, cara, daí parando. eu já peguei e falei, não, vou sair daqui mais 2 horas, que quem sabe até 5 horas eu chego lá. Cara, que loucura. E daí eu vim andando, né? Porque aquela vontade, aquele desejo de querer uma mudança na minha vida era tão grande que nada ia te impedir. Nada ia me impedir, né? Nada ia me impedir. E hoje eu colho frutos disso, Sim. sabe? Eu sei que todo o meu esforço pro reino é recompensado e será recompensado, Amém. né? Por Cristo. E aquilo que eu fizer pro reino, eu não faço querendo recompensa, eu não faço querendo, Sim. né? Eu faço porque eu amo aquilo, Por né? amor a Por Cristo. amor a Cristo, exatamente. E eu sempre dei meu jeito, sabe? Pra vir. Sim. Sempre dei meu E jeito. quando foi o momento que tu tava nessa, como é que eu posso dizer, briga ali com a tua mãe, né? Desacerto. Quando foi o momento que tu decidiu talvez ligar pra ela, acertar as coisas, como é que foi? Foi numa rede que teve de Dia das Mães, aqui, né? Naquele dia, você ministrou de uma forma tremenda, né? E daí no final teve aquela oração que você chamou pra quem tivesse alguma coisa assim, uma mágoa e tudo mais, ou então sentisse falta e tal, não morava perto, fosse lá te abraçar, que tu ia receber um abraço de consolo, né? Do Espírito Santo. E naquele dia eu decidi ir, né? Eu lembro que eu tava tirando foto já. Eu tinha recém entrado na fotografia. E eu tava tirando foto, foi uma das primeiras redes que eu comecei a tirar sozinho, né? Sem o Rafa, me auxiliando ali. E daí eu lembro que eu larguei a câmera, deixei a câmera lá no altar. E eu deixei a câmera na cadeira e fui lá.
né? Peguei, abracei e naquele momento ali eu senti o Espírito Santo tocando no meu coração e liberando perdão, sabe? Liberando perdão, liberando a toda a mágoa, a todo o rancor, tudo aquilo, coisa ruim que impedia, sabe, de eu amar minha mãe. E daí naquela semana, não foi naquele dia, mas naquela semana, daí eu já peguei e mandei mensagem pra ela. Né? Eu falei, mãe, me perdoa, me desculpa por tudo, eu te amo. Era uma coisa que eu sempre falava pra ela, que a partir daquele momento que eu briguei com ela, eu não conseguia mais falar, sabe? Eu não conseguia mais falar porque eu amava ela. E naquele dia eu soltei um eu te amo pra ela, sabe? E daí ela me pediu perdão também. E eu senti que aquilo ali quebrou, sabe? Que o Espírito Santo removeu aquela pedra ali. Porque eu ainda não vou dizer sorte, né? Mas eu digo que eu tenho a honra e o privilégio de ter minha mãe viva ainda. Claro. Por mais que ela esteja em outra cidade, mas eu sei que se um dia eu for lá visitar ela agora, ela vai estar lá me recebendo, né? E hoje muitas pessoas não têm esse privilégio, né? E eu ainda tenho. E não dava valor a isso, né? E o Espírito Santo fez com que eu voltasse a dar valor à minha mãe, né? E eu sempre falo, sabe? Que se um dia eu chegar a perder ela, eu sei que vai acontecer, vai chegar esse momento, mas hoje eu não tô preparado pra isso ainda, sabe? Eu quero ver ela. Desde que tu saiu de lá, tu não teve mais um encontro com ela? Nunca mais vi ela. Eu vou fazer 5 anos em Chapecó e faz 5 anos que eu não vejo minha mãe. Né? E eu quero muito, eu tô com muita vontade de ir lá, sabe? De visitar ela. Então pode entrar, brincadeira. Seria legal, né? Seria bom. Eu sei que ela vai assistir, o podcast, porque ela mandou mensagem pro pai e pediu o link já e tudo mais. Mas eu vou falar pra ela que eu não vou avisar quando eu for lá, porque eu quero fazer surpresa. Eu não vou avisar. Mano, já se sinta avisada. Em nome de Jesus, eu vou ter condição no Café com Jesus pra fazer esse tipo de surpresa. Imagina que lindo que seria agora a tua mãe entrando. Mas isso que tu falou é legal, né, mano? Tipo, sobre valorizar. Em 2 pontos, né? De ter a mãe viva, mas também ter a mãe longe, né? Então é muito importante. E aí entra o ponto que todo mundo ouvindo, e eu aqui também ouvindo, que entra aquilo que a gente escuta, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu saiu de lá, tu tá longe da tua mãe, enfim, mas cara, aqui tu encontrou um propósito de vida com Deus, se firmou novamente com Deus. E como tem sido hoje viver esse propósito, mesmo longe da tua casa natal, né? Sim. Mesmo longe da tua família, tem irmãos, né? Sim. Tem quantos? Tenho 3. 13 irmãos, todos lá. Todos lá. Todos lá. Então, longe da tua mãe, dos teus irmãos, de algumas coisas que tu gosta de lá, querendo ou não, né? O próprio Pai Sandu é uma delas. Então, como que é hoje viver o propósito de Deus aqui? Como tá o teu coração hoje? Como é que tá a tua vida hoje? Cara, meu coração hoje se sente tranquilo, sabe? Em relação a isso, porque quando eu saí de lá, eu vi que eu era um Vinícius, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de Vinícius, que lá se me chama de Vinícius. É legal que te chama de Vinícius, né? Tua mãe um dia a gente fez uma surpresa pra ti, né? E ela falou, oi, Vini. Era um Vinícius que não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de futuro, não queria nada com a vida, né? E quando eu cheguei aqui em Chapecó, por mais que, voltando a falar ali da época que eu fiquei com a raiva da minha mãe, dela ter me mandado pra cá, por mais que ela tenha mandado ali e eu não tenha gostado ali, por não ter entendido, hoje eu entendo que ela foi sendo usada por Deus, né? Porque eu sei que se eu ainda estivesse em Belém, hoje em dia eu não sei se eu estaria vivo, né? Primeiramente, né? E eu sei que ela foi usada por Deus ali, me mandando pra cá, porque eu sempre ouvi falar que se você não tá no lugar onde Deus quer te usar, Ele vai usar o que for pra te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja, né? E foi isso, foi essa, querendo ou não, essa briga foi um dos motivos pra mim estar aqui, né, hoje. E hoje eu me sinto, como eu falei, tranquilo em relação a isso, porque eu entendi, né, o que Deus queria pra minha vida, né? Eu sei que aqui em Chapecó eu tenho um futuro muito grande, né? Como você falou, eu vou casar lá futuramente. Naquela época ali eu nem sabia o que era casamento, né? Eu namorava ali, mas tipo, namorava e pretendia ficar namorando, sei lá, né? Anos. Não tinha ali negócio, não tinha ali perspectiva para casamento nem nada, né? E aqui em Chapecó foi diferente, sabe? Porque eu comecei a ter visão de futuro, sabe? Sobre casamento, sobre família, essas coisas assim.
Porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, né? E sobre isso, o Espírito Santo tem me tranquilizado bastante em relação a isso, sabe? Eu sempre peço, sempre oro a Deus por sabedoria e inteligência para saber conduzir a minha família, né? E eu apresento o meu futuro a Deus e tudo mais. Daí, aqui em Chapecó, em relação ao meu ministério, como eu falei, Deus me colocou no lugar onde queria que eu fosse, onde Ele queria me usar, né? E aqui em Chapecó, quando eu comecei a frequentar a Eira, como eu falei, tipo, eu vinha por vir. Mas a partir do momento que eu tive um encontro verdadeiramente com Deus, e daí eu comecei a frequentar porque eu queria que cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens, possam sentir o que eu sinto, né, frequentando aqui. Né, eu sinto que o pessoal me acolheu super bem, sabe? Por eu ser de outra cidade e tudo mais. Os jovens também. E hoje eu sei que eu tenho verdadeiros amigos aqui. Amém. Sabe? Eu tenho verdadeiros amigos que me acolheram e tudo mais. E tenho acrescentado cada vez mais no meu propósito com Deus, né? Eu nunca tive vontade de... Por mais que lá em Belém eu mexia na mesa de som, lá na igreja e tudo mais, mas tipo, eu não via... Como eu falei, eu não via a hora de acabar o culto porque eu também ficava ali, sabe? Tipo, eu pegava, eu ficava mexendo ali e tudo mais, mas tipo, eu não queria estar ali. Eu já cheguei... E quantas vezes eu já cheguei e pedi pra deixar o cargo, só que não deixava, né? Mas daí eu ficava ali e tudo mais, mas, sabe? Não queria nada com Era nada. só, tipo, algo que tu tinha que fazer. Exatamente. E daí quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ter uma paixão pela fotografia, e daí eu já vi, não sei na verdade se eu quero e tudo mais. Daí eu peguei e falei pro Jeff, eu quero entrar na mídia, como é que eu faço? Daí ele falou, vou falar com o pastor e tudo mais. Daí foi quando tu me mandou mensagem dizendo que tinha a vaga na fotografia, né? E daí eu peguei, eu quero. Daí, tipo, eu nunca tinha pegado uma câmera na minha vida. Mas daí, quando eu comecei a tirar foto ali, que eu comecei a tipo, tirar ele mais frequentemente, né, sozinho. E daí eu falei, né, eu orei pro Espírito Santo e falei, Senhor, que todo culto que eu for tirar foto, que não seja os meus olhos, e não seja somente a lente daquela câmera, mas que seja os teus olhos e que seja o teu Espírito Santo conduzindo a minha mão e o meu olho, para que eu possa mostrar para as pessoas que vão ver aquelas fotos, né, a tua presença, mostrar a presença do teu Espírito Santo, né? Porque querendo ou não, é um meio da pessoa também ser tocada por Cristo, claro, né, a foto. Sim. E daí eu sempre faço essa oração, para que não seja eu, mas seja o Espírito Santo através de mim que tira aquela fotografia ali, para que as pessoas possam ver, né, Deus naquelas fotos, possam ver Cristo naquelas fotos, possam ver as pessoas ser tocadas pelo Espírito Santo e se sentir tocadas também, independente do local que ela está assistindo, que ela vê aquela foto, né? E eu sei que alcança bastante gente, porque minha mãe já falou das fotos e tudo mais. E eu sempre falo, né, que tipo, o meu ministério hoje aqui na Eira é completamente diferente do ministério que eu tinha lá. Tipo, de eu ser o jovem que mexia, sair para ser o jovem que mexia ali no som, na mesa do som, para hoje ser um líder de célula, né, para hoje ter responsabilidade com algumas almas, né, que estão na minha célula e tudo mais. Então é completamente diferente, sabe? O Vinícius que saiu de Belém pro Marcos que chegou em Chapecó é completamente diferente, sabe? O Marcos que conheceu a Cristo e tudo mais. Hoje tu tá com 23. E olha só, hoje, como tu disse, um líder de célula, alguém que tem um ministério, né, da fotografia, que é usado por Deus nisso, vai casar, que a gente tava falando aqui. Então, olha o que Deus tem acrescentado na tua vida por essa decisão, né? Por essa escolha. Como tu disse, tu não busca Deus por querer algo em troca, por amor a Ele. E Ele acaba te amando também, te presenteando com isso, exatamente, né? E algo que eu até falei na célula ontem, tá aqui o Natan aqui, nas câmeras, como prova. Eu falei sobre Simão Pedro, na pesca maravilhosa, que ele teve uma noite muito ruim, não pescou nada. Ele fala para Jesus, mestre, a gente não pescou nada. O Senhor quer que a gente vá lançar de novo a rede. E Jesus vai lá, manda ele lançar a rede e fala que o barco dele, o barco dos amigos, ficou tão cheio que até chegou a afundar. Sim. E aí o pastor Gui, né, que vai estar aqui daqui a pouco, né, a gente tem oração, ele falou assim que ninguém nunca vai ter uma pesca maravilhosa sem antes não ter tido uma pesca frustrada. Sim. Porque é a pesca frustrada que faz com que Jesus entre no nosso barco. Exatamente. A tua pesca frustrada foi um momento de luta ali com a tua mãe, da tua família, de você com Deus também. Foi um
momento frustrante na tua vida. Tu não queria vir pra cá. Era uma pesca frustrada. Mas essa pesca frustrada na tua vida fez com que Jesus entrasse no teu barco. E hoje tu vive uma pesca maravilhosa. Exatamente. Então o que eu quero dizer com isso? Que às vezes pode ter pessoas nos assistindo, né? Que estão passando por momentos que nem você tá passando. Eu já passei por pescas frustradas, momentos frustrantes que eu não queria estar passando. Mas são esses momentos que a gente precisa trazer Jesus pro nosso barco. Tu permitiu Jesus entrar através do sim que você disse pro Lucas. Uhum. E transformou a tua vida. Então quem tá nos assistindo, se tá passando por algum momento assim, pegue o exemplo do Marcos, o testemunho do Marcos como exemplo, para trazer Jesus para sua vida e transformar. E hoje, Marcos, quais são os seus sonhos aí? Tu falou um pouquinho do futuro, né? Que você tem orado pro teu futuro, pela tua vida. Qual é o teu maior sonho hoje na tua vida com Deus, com a Paola? O que você sonha aí? Eu vou falar primeiramente ali no relacionamento meu com a Paola, né? O meu maior sonho hoje é ter uma família com ela. Construir uma família com ela, né? Eu lembro que quando eu vim a primeira vez aqui na igreja, que eu olhei pra Paola assim, daí eu peguei e falei pro Lucas, é gatinho. O cara veio pra igreja já olhando, velho. E daí eu olhei pra ela, eu olhei pro Lucas e falei, gatinho, não sei o que. Daí no outro dia no trabalho, na segunda-feira no trabalho, eu peguei e comentei, quem que é? Daí ele me olhou assim, cheio de macos, fica na tua. Calma. Sim, daí ele falou, calma, porque senão, né, não vamos chegar assim, senão vamos pensar que só foi pra querer menina, não sei o quê. Daí eu peguei e escutei ele, né, e deixei. E daí comecei a vir, e daí eu comecei a apresentar, sabe? Só que eu não apresentava, tipo, eu não chegava pra Deus e falava, é ela. Eu chegava pra Deus e falava assim, Senhor, a pessoa certa vai vir no momento certo que se eu colocar na minha vida e tudo mais. Só me dá, não é paciência, mas me dê, como é que eu posso dizer? Que eu saiba esperar, sabe, Ti? Que eu não venha agir, colocar os braços, como é que se fala? As mãos na frente dos pés, assim. Isso. Que eu não faça isso, né? Porque eu quero viver ali um relacionamento que seja pra Ti. Um relacionamento que venha glorificar o Teu nome, né? Eu peguei e fiz essa oração pra Deus e fiquei na minha. Daí comecei a frequentar a igreja, né? Como o Lucas fala na época que eu não era da igreja nem nada, tipo, eu era bastante, né? Eu dava em cima, né? Só que daí, a partir do momento que eu entrei pra igreja, eu peguei e parei com isso, né? Glória a Deus, né? Porque eu fiz essa oração pra Deus, né? Porque, tipo, eu não queria passar. Tipo, o relacionamento que eu tive em Belém, ele durou. Não vou lembrar bem ao certo, mas passou dos 3 anos o relacionamento que eu tive. Só que era meio que conturbado, sabe? Era briga em cima de briga. E daí eu não queria, tipo, porque eu sei que ali eu agi de maneira errada, né? Eu passei na frente de Deus e tudo mais. E eu não queria um relacionamento novamente que fosse acontecer isso, né? E daí eu fiz essa oração pra Deus. E daí, aí comecei a frequentar a igreja, daí eu entrei pra mídia, entrei na foto ali. E daí teve uma vez que eu peguei e postei uma foto. E daí eu postei uma foto nos stories. E daí eu vi que ela foi lá e curtiu a foto. Daí eu peguei, sabe, eu era meio emocionadão, daí eu peguei, mostrei pro Lucas, olha quem curtiu meu story. Daí mostrei pra ele. Daí ainda que tu falava com o teu líder, sim, né? Pra ele também saber. Daí Lucas, olha quem curtiu meu story. Daí ele pegou e viu que era a Paola, né? Daí eu peguei, o que eu faço? Eu perguntei pra ele, acho que ele eu não sei o que tu faz. Eu peguei, fui lá e coloquei ela nos melhores amigos. E hoje em dia ela me zoa por causa disso, né? E daí, tá. Peguei, só que eu não cheguei a puxar assunto, né? Tipo, não tinha coisa nem nada. E daí deixei ela lá, nos melhores amigos. Daí até que uma vez ela postou outra história. Ela postou uma história chamando a saída, eu peguei, fui lá e curti, né? E daí ela pegou e me mandou mensagem. Não perdia tempo. Ela me pegou e me mandou mensagem. Daí eu peguei, será? Eu peguei, Senhor, será se é? Daí eu peguei e falei, Senhor, se for pra ser... Porque, tipo, eu sempre fui muito ruim pra fazer amizade, né? E daí eu peguei e falei, Senhor, se for pra ser, vai começar com uma amizade. Vai começar ali, né? Tipo, bem de boa. Eu não queria, tipo, passar na frente de Deus. Não apressar nada. Exatamente. E daí... começou, tipo, com uma amizade, na verdade, né? A gente virou amigo. Comecei a puxar assunto com ela e tudo mais. Daí ela fazia curso lá no centro, toda terça-feira. E daí ela pegava e passava na autoaviação. Eu trabalhava lá ainda. Daí
tipo, começou, sabe, com essa amizade, né? E daí até que um dia eu peguei e conversei com ela, né, a respeito disso, sabe? Tipo, falei pra ela que eu gostava dela desde a época que eu cheguei na igreja e tudo mais, daí ela ficou meio assim. Daí eu peguei e falei, não, mas eu não, tipo, não quero coisar nem nada, né? Daí ela falou, não, eu peguei, foi que ela falou que também gostava de mim, começou a gostar de mim, né? E daí eu peguei e falei, então vamos orar. E daí eu postei aqueles stories que tu respondeu, aquele estado no WhatsApp uma vez, que tu respondeu. Não lembro. Não lembra? Ela mandou mensagem naquela época, tipo, a gente já tava orando, mas não tinha falado nada pra ninguém. E daí ela mandou, como foi que ela mandou? Ai, meu Deus. Eu não lembro de nada. Ela mandou uma relação, é só pintar a unha, né? Daí eu peguei e chamei ela de amor. E daí eu peguei, coisei aquilo lá, né? Bati print, cortei e postei no status. Só que eu esqueci de coisar, né? E daí... Você esqueceu de tirar o líder. O pastor. E daí, tipo, e daí ela... E daí tu respondeu, amor? Daí eu peguei, meu Deus do céu. Cara, eu não lembro, mano. De verdade, eu não lembro. E daí eu peguei e mandei pra ela, olha o que foi que eu fiz. Daí ela não acredita. Daí eu, tá, então já que ele já sabe, né? Tipo, já comecei errado de não ter contado, na verdade. Eu falei, não, então eu vou pegar e vou falar pra ele, né? Foi quando eu te chamei, falei que a gente tava orando. Agora eu comecei a lembrar um pouquinho. E daí foi acontecendo, sabe? A gente botou os 3 meses de propósito de oração. E a resposta que a gente pediu pra Deus foi por meio da aceitação da família dela. Tipo, a gente falou assim, Senhor, se for pra ser realmente esse namoro, se for de ti, tipo, a gente vai lá e a família dela vai me aceitar. Né? Vai aceitar tudo mais, vou chegar e conversar com o pai dela e tudo mais. E, tipo, eu tinha bastante medo, sabe, de chegar assim, por conta da diferença de idade, né? Sim. Chegar lá e, tipo, sei lá, pensar em alguma coisa de ruim, exatamente. E daí eu peguei e fui com ela tava no centro, e daí a gente pegou a lotação e veio. Daí fomos na lotação, daí ela desceu ali, eu ia dar volta com a lotação, né? Daí conversando com ela e tudo mais. Daí eu já tinha ido lá na casa dela 2 vezes, só que eu só falava com a mãe dela. A mãe dela até então começou a me tratar super bem, até hoje, na verdade, a mãe dela me trata super bem, é uma mãezona pra mim. E, tipo, ela gostou de mim de cara, sabe? A mãe dela. E daí, só que, tipo, tinha o pai dela ainda, né? O pai dela... Ela falava que ele era meio bravo. Se ele for ver aí, ó. Foi a Paola que falou. Exatamente. E daí, ela falava, tem que conversar com meu pai. Daí eu falei, não, a gente vai conversar. E daí, se ele aceitar, daí vai ser a resposta de Deus e tudo mais. Mas se ele não aceitar, a gente vai, né, voltar a ter somente a amizade que a gente tinha. E nesse dia eu peguei e fui com ela lá. Dei a volta na lotação, daí quando eu tava voltando já pro centro, ela me mandou mensagem, ó, o pai quer falar contigo, desce aqui. Daí eu, meu Deus do céu. Daí tá, né, vamos lá. Daí eu peguei, desci da lotação, fui lá, cheguei lá, ela tava lá sentada na frente dele, lá, ele mimando ela e tudo mais. E daí quando eu vi ele mimando ela, eu, meu Deus do céu. E agora? E daí ele, aí, Pia, senta aí. Daí eu peguei uma cadeira, sentei lá. Daí ele, aí, como é que é, não sei o que. Daí a gente começou a puxar assunto, né? Daí ele perguntou, qual que são os teus interesses com a minha filha? Daí... Todo aquele papo. Exatamente. Daí eu peguei e expliquei pra ele, né? Tudo mais que a gente tava orando, que não era, tipo, namoro ainda, era somente uma amizade, mas que a gente tava orando pra que se um dia fosse virar namoro, né? E Deus abençoasse e tudo mais. E daí, tipo, ele super entendeu, sabe? E daí... Tá, tipo, ele ficou bem de boa, sabe? Tipo, ele me tratou super bem e tudo mais. E daí eu já vi que era Deus agindo, sabe? E daí, naquela mesma noite, ele me levou pra jantar na casa da mãe dele, na casa da Paola, né, e tudo mais. E me levou em casa ainda. Ainda me levou em casa só, ainda. Então sim, era... Daí eu peguei, Senhor, então vamos... E desde lá tá... E desde lá, daí, tipo... Sabe, foi super de boa, sabe? Já pediu em casamento, exatamente. Né? Pra pedir em casamento foi mais coisado, né? Porque, tipo, eu já tinha pedido ela em noivado naquela dia lá no Ecopark, só que eu não tinha falado com ele ainda. E daí eu peguei, tem que falar com teu pai, né? Peguei tirando tua filha de casa. Exatamente. Daí eu peguei e fui lá pra conversar com ele, né? E daí, ele, sabe, ele deixou de boa, sabe? Fui lá, eu pedi ela em noivado pra ele. E daí ele falou que sim, ele colocou algumas coisas ali, né, que a gente tem que fazer pra se preparar pro casamento e tudo mais, mas tipo, ele aceitou super de boa.
E daí tamo aí. Então dá pra se dizer hoje que um dos maiores sonhos teus pro futuro é ter uma família. Exatamente. Sabe por quê? Porque eu pedi, quem tá aqui é prova, quem tá assistindo, eu pedi pro Marcos, qual que é o teu sonho pro futuro? Ele começou a me contar a história dele com a Paula. Inconscientemente, você começou a falar a tua história com a Paula, por quê? Porque um dos maiores sonhos do teu coração é seguir com ela, ter uma família com ela. E é lindo isso. O maior plano do Senhor Deus para nós é a família. A primeira célula que a gente tem é a nossa família. Não adianta eu ter a célula mais bonita da minha vida ali com os guris e tal, e dentro de casa com a Thay não me dá bem com ela. Então a primeira célula que tem que estar tudo bem, tudo certo é a nossa casa, a nossa família. Então você sonha muito em ter uma família. Exatamente. Já ora pelo teu futuro. Já entrega ao Senhor. Já, e como a gente tá noivo, né? Estamos preparando o casamento e tudo mais. Tua mãe vai vir pra cá? Provavelmente ela vai vir pra cá no Minha mãe? casamento? Vai tentar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Que é longinho, né, mano? É longe, né? Amém. Vai vir. Nem Amém. que nós dá um jeito. Amém. Nós vamos buscar ela. 10 dias antes. 5 pra ir e 5 pra voltar. Mas seria legal, né, mano? Sim. Ter ela aí. Eu queria ter bastante. Né? Eu queria ter eles aqui tudo. Se eu pudesse trazer minha família toda, incluindo meus avós, pra que eu eles trazia. possam vir. Exatamente. Teus avós também estão lá. Meus avós também estão lá. Caramba. Tá os 4, né? Eu tenho os 4 vivos ainda. Ah, os igual 4. eu. Os 4 Os 4. Caramba. Longe. Eu às vezes falo assim, nossa, eu tô tão longe dos meus avós, né? Mas é 80 quilômetros, né? 1h30 eu tô ali. O meu é Caramba, 3 mil quilômetros e alguma coisa. Mais de 5 anos, então tu também não vê teus avós, Sim, né? exatamente. Que loucura. Como é esse sentimento hoje, tipo, tu tá vivendo o propósito de Deus, Deus tá te dando uma família, tu tá vivendo a tua vida com Deus, mas esse sentimento aí de saudade, como é que é? Da tua família toda, assim. É difícil. É difícil? É difícil porque, tipo, tem vezes assim... Eu não vou dizer hoje, né? Mas, tipo, antigamente, logo quando eu cheguei, tinha momentos ali que, tipo, eu queria estar em casa com a minha mãe e eu não podia ter, sabe? Porque, tipo, eu tava acostumado a pegar, chegar na sala, deitar no sofá e ela tá ali vendo TV junto comigo, né? E hoje não acontece isso. Tipo, eu chego em casa, é só eu, porque meu pai trabalha até tarde da noite, eu quase não vejo ele também. E fico lá no sofá de casa... Tipo, é só eu, sabe? É quieto. Só o barulho da TV ali. E daí, tipo, às vezes bate uma saudade, né? Sim. Às vezes não, toda hora. Sim. Bate essa saudade, tipo, de não ter os meus irmãos pra brigar ali, pra discutir, né? E não ter eles ali pra brincar comigo também, pra jogar, né? Não ter minha irmã ali também. E é difícil, sabe? Porque Sim. eu lembro que quando eu saí de Belém, minha irmã era uma menininha. Tu é o mais velho de todos? Eu sou mais velho deles. Minha irmã era uma menininha, sabe? E meus irmãos tinham 16 anos de idade. E minha irmã, como eu falei, era uma menininha que, tipo, pra onde eu saía, às vezes eu levava ela. E daí, o que acontecesse com ela, eu era responsável por ela. Eu me sentia ali, tipo, na função de proteger ela, sabe? De tudo. E ficar 5 anos longe dela é difícil, porque esse ano ela fez 15 anos. Ela teve a festa de 15 anos e tudo mais. E, tipo, o meu maior sonho, eu sempre falei pra minha mãe que eu queria, tipo, estar na festa da Bia. Eu queria fazer a festa da Bia. E eu não pude fazer isso, sabe? Tipo, eu não pude estar lá com ela, participando com ela, dançando a valsa com ela, né? Como o irmão mais velho. E é difícil, sabe? Sim. Tipo, meus irmãos, como eu falei, tinha 16 anos. Hoje a gente tem 18, vamos fazer, nós já somos maior de idade. Né? Então, tipo, eu perdi a época deles, eu perdi a chance de poder comemorar os 18 anos com ele, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito. E no momento certo vai acontecer de eu me encontrar com eles novamente. Amém. E que eles possam também estar seguindo a Cristo, né? Amém. Eu não sei como eles estão, mas que em nome de Jesus, através do teu testemunho, através daquilo que você tá vivendo, possa ser como testemunho pra eles também, Amém. né, mano? Amém. E é aquilo que a gente canta, né? É muito difícil, às vezes, a gente tá adorando ao Senhor com louvor, e aquele louvor é o que a gente tá vivendo. E quando a gente canta, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Exatamente. Perdendo tudo por amor e com alegria. Tu tá perdendo muita coisa ao olho humano. Muitos anos com a tua mãe, com os teus irmãos. Mas a contrapartida com o reino de Deus, tu tá ganhando muito aqui em Chapecó. Tu tá fazendo muito no reino. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, assim como o Naná declarou ali atrás das câmeras, que eles possam estar aqui sim no casamento. Amém. Que em breve tu possa estar tendo ou condições para ir para lá visitá-los, ou eles vir para cá, trazer eles para cá.
e a gente fazer esse encontro aí maravilhoso. Os meus irmãos já falaram que eles querem vir. Né? E eu sempre falo pro pai, vamos trazer o Eduardo e o Lucas. Eduardo e Lucas? Luiz Eduardo e João Lucas. Luiz Eduardo e João Lucas. E daí vamos trazer os gêmeos, porque... Eles são gêmeos. Eles são gêmeos. Tu me contou, já eu esqueço as coisas, mano. É tanto jovem, cara, que já passa e fala e conta, né? Eles são gêmeos, verdade. Gêmeos. Daí eu pego e falo, vamos trazer os dois, porque eu sei que aqui eles vão ter a mesma oportunidade de vida que eu tô tendo, vão ter as mesmas oportunidades de trabalho, de vida, de segurança, tudo mais que eu tô tendo. E eu não fico quieto, sabe? Tipo, eu não falo com eles direto, né? Às vezes eu mando mensagem ali pra eles, mas eu sei que eles estão bem, sabe? Eu sei que eles estão ali, eu sempre oro por eles, eles não estão... Eles frequentam a igreja de vez em quando, pelo que me falaram, mas tipo, não é frequentemente, né? E eu sempre oro por eles, pra que um dia eles possam ter um encontro genuíno com Deus. Amém. Né? Porque eu não quero que os meus irmãos... Tipo, eu não quero perder nenhum dos meus irmãos cedo, sabe? Sim. Belém é muito perigosa em relação a jovens, essas coisas assim, sabe? Tipo, eu não quero que aconteça algo de ruim com eles, eu não posso estar lá pra proteger eles, porque, tipo, eu sou mais velho. Eu sempre tive a obrigação de proteger eles, né? Minha mãe saía pra trabalhar com meu pai, ela falava, cuida dos gêmeos e cuida da Bia. Né? Então eu sempre tive esse negócio de proteger eles, sabe? E saber que eles estão longe de mim que eu não posso proteger eles fisicamente assim, né? É complicado, né? Por mais que eu ore ali, peça a proteção de Deus, mas tipo, eu queria estar ali também pra estar acompanhando eles. Né? Mas continue orando, a tua oração como um irmão que busca a Deus, que tem o coração entregue pra Jesus, tem muito poder sim. Amém. E através da tua oração, que em nome de Jesus eles possam se firmar e quem sabe poder estar aqui em Chapecó também. Eu falo, pai, no dia que eles vierem pra cá, eu vou trazer eles pra célula. Vou trazer eles pra igreja. Quero conhecer. E hoje, Marquinhos, o que você deixaria como recado para quem nos assiste, jovens, pessoas adultas que talvez não assistissem esse podcast, propriamente tu falou, né, teu pai, tua mãe, outros que possam estar assistindo, que mensagem que tu deixa de resumo de tudo que tu já passou na tua vida, na tua caminhada, que tu queria deixar para esse pessoal que está nos assistindo? Eu vou deixar em duas partes, na parte ministerial e na parte da família, tá? A primeira, na parte do ministerial, é que você dê valor a Cristo, sabe? Que você dê valor à obra que você faz na igreja, que você dê valor às pessoas que estão ali sendo lideradas ou aos teus líderes, porque naquela época eu não dava valor, né? E acabou acontecendo o que aconteceu, de ter me afastado e tudo mais. Mas hoje em dia eu sei o valor que tem um líder na nossa vida, né? Que um líder esteja ali para te ajudar, para te auxiliar e tudo mais. E eu, como líder, hoje eu também sei a importância de ter a responsabilidade sobre outras almas, né? Então o recado que eu deixo é esse, que você tenha valor a essas vidas que estão na tua mão ou aquelas que estão ali te ensinando. Amém. Né? E na área da família também é a mesma coisa, que você dê valor a seu pai, a sua mãe, a seu avô, a sua avó, que seja quem quer. Exatamente. Aquela pessoa que está ali com você, porque se um dia chegar a acontecer, em nome de Jesus não vai, mas se um dia chegar a acontecer de você estar longe ou de você perder essa pessoa, o tempo não vai voltar se você perder, né, essa pessoa. Você não vai ter uma segunda oportunidade de dizer eu te amo, você não vai ter uma segunda oportunidade de pedir perdão, né? Então dê valor no agora, porque um dia, quem sabe, não vai ter essa oportunidade e, né, a gente pode acabar vivendo com essa mágoa, com essa culpa pro resto da vida. Eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, né? Mesmo minha mãe estando longe, mas eu sei que lá ela tá torcendo pela minha felicidade, por mais que ela não esteja frequentando a igreja frequentemente também, mas eu sei que ela ora ainda por mim, porque ela fala que ela ora por mim. E eu sei que a oração dela me alcança, sabe? Que Deus cuida de mim, como ela sempre orou pra mim ser protegido e tudo mais. E eu sei que as bênçãos do Senhor que estão caindo sobre a minha vida vai cair sobre a vida dela e a vida dos meus irmãos. E assim também a vida de toda a minha família. Amém. Mamãe, papai, irmãos, avós do Marcos aí, vocês têm um grande homem de Deus como testemunho. Ouçam e reouçam esse podcast. E faça o que tem que ser feito aí com Cristo, porque vocês têm um exemplo vivo aí na família de quem entregou a sua vida para Cristo, né? Amém. Eu queria, para nós finalizar esse podcast, dizer que mesmo você estando aqui,
3 anos? Vai dar? Vai fazer 3 anos? 5. Vai fazer 5? Caramba. Não, mas na igreja. Ah, na igreja? Na igreja vai fazer 3 anos. 3 anos. Eu não conhecia por completo a tua história. Tipo assim, a gente conversava e tu falava, não, pastor, eu ia na assembleia, fazia isso, fazia aquilo. E hoje eu fiquei sabendo por completo. Caramba, Marcos, que testemunho, que história, que lutas que tu passou, que superação, que lutas que tu ainda passa, né? Na saudade de toda a tua família, todos os avós, todos vivos, enfim, estão todos pra lá. Então, glória a Deus pela tua vida, por tudo que Deus tem feito e que esse podcast possa ser compartilhado, de verdade. Esse aí eu vou fazer que nem eu fiz com outros aí, até o Neto, a gente fez um bom marketing por causa do tamanho ali, da figura pública que ele era, mas de verdade, pelo tamanho da tua história, do que tu apresentou aqui como testemunho, eu vou fazer uma campanha mesmo para todo mundo assistir esse podcast, ouvir a tua história, porque é linda. É linda no sentido de vida com Cristo, vida com família, de superação, de amor a Cristo, de vir da EFAP às 2 da tarde para vir na célula aqui às 5 horas. Então, assim, glória a Deus. Glória Amém. A Deus e em nome de Jesus que esse testemunho toque os corações aí de quem vai assistir. Amém? Então, para nós finalizar, você que está nos assistindo aí, tá nessa aqui, né? Nessa? Se inscreva no canal. Deixe seu gostei aí, compartilhe com alguém que você ama esse podcast. Camisas do Café com Jesus, OJF Club. O Marcos tá aí, é prova, é um bom material, né? Sim. É um bom produto. Um ótimo material. Garanta a sua. E, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e mandando pra alguém. Rumo aos 3 mil? Hã? Rumo aos 3 mil. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis. E quem sabe um dia esse canal ser autossustentável, poder ter o próprio investimento ali do canal, a gente poder investir no canal, em coisas novas no canal, Amém. Em pessoas no canal, por que não ter uma equipe no canal remunerada também, pessoas que vão trabalhar pro Café com Jesus, porque não? Esse é o meu maior sonho, mano, poder ter o Café com Jesus como um meio de alcançar vidas, mas também ajudar pessoas, seja com trabalho, seja com doações, seja com alguma coisa, Amém. Enfim. E com os podcasts, né, que a gente tem feito aí. Então, para finalizar, você já sabe, né, que a gente fala a nossa frase aí no final. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus, tá? Vamos falar ali para aquela câmera. 3, 2, 1. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Valeu, Marquinhos. Valeu, Vini. Um abraço.